externas, em observância às resoluções de número 40 e 43/2001 do Senado Federal e respectivas alterações. 3. Contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos, de convênios ou outros instrumentos similares, observados os respectivos cronograma de desembolso. 4. Os outros custeios administrativos e aplicações e despesas de capital, no seu parágrafo único. As dotações destinadas às despesas de capital que não sejam financiadas com recursos originários de contratos ou convênio, somente serão programadas com os recursos oriundos da economia com os gastos de outras despesas correntes, desde que atendidas plenamente as prioridades estabelecidas neste artigo. Artigo 8º. Somente serão incluídas na proposta orçamentária e dotações financiadas com as operações de créditos mediante lei autorizada do Poder Legislativo, observando as vedações e restrições previstas na Lei Complementar Federal de número 101/2000. Artigo 9º. Na programação de investimento da administração pública direta e indireta, além de atendimento às metas e prioridades especificadas na forma do capítulo 1º desta lei, observa-se as seguintes regras. Primeiro, as destinações de recursos para o projeto deverão ser suficientes para a execução integral de uma ou mais unidade ou a conclusão de uma etapa, se sua durante a compreender mais de um exercício. 2. Serão assegurada alocação de contrapartida para projetos que contemplem financiamentos. 3. Não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade técnica, econômica e financeira. Artigo 10º. Em cumprimento do disposto no capítulo e na alínea do inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar Federal de número 101/2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária e seus créditos adicionais serão feitos de forma a propiciar o controle dos custos das ações e avaliações dos resultados dos programas de governo e seus respectivos custos. Parágrafo único. Para fins de controle de custo dos produtos realizados e de avaliações dos resultados dos programas implementados, deverão ser aprimorados os processos de contabilização de custos diretos e indiretos dos produtos desenvolvidos, métodos e sistemas de informação que viabilize a aferição dos resultados pretendidos. Artigo 11º. Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem necessidade, sem necessário e objetiva indicação de recurso para sua execução. Artigo 12º. A elaboração do projeto, a aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2018 deverá ser realizada de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada etapa do processo orçamentário. Artigo 13º. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismo para assegurar a participação social na indicação de prioridades na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018, bem como no acompanhamento à execução dos projetos contemplados consoante disposto nos artigos 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela LC de número 131/09, parágrafo único. Os mecanismos previstos no capítulo deste artigo serão operacionalizados, primeiro, mediante audiência pública
ou consulta pública com a participação da população em geral, de entidades de classe, setores organizados da sociedade civil e organizações não governamentais. 2. Pela elaboração dos projetos prioritários para cada área considerada a serem incorporados da proposta orçamentária do exercício. 3. Por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure a participação social. Artigo 14º. A proposta orçamentária do município para o 2018 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais. Primeiro, responsabilidade na gestão fiscal. 2. Desenvolvimento econômico-social, visando a redução das desigualdades. 3. Eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. 4. Ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo e participação da sociedade. 5. Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. 6. Acesso e oportunidade iguais para toda a sociedade. 7. Preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações culturais. Artigo 15º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social compreende o conjunto das receitas públicas, bem como as despesas dos poderes do município, seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal incluirá, entre outros, os recursos destinados: primeiro, a aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. 2. A ampliação mínima na remuneração dos profissionais de magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, nos termos do artigo 22 da Lei de número 11.494/2017. Parágrafo 2. O orçamento da Seguridade Social abrangerá os recursos e dotações destinadas aos órgãos e entidades da administração municipal, inclusive seus fundações, para atender às ações de saúde, previdência e assistência social, e destacará a alocadores recursos necessários. Primeiro, a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde para cumprimento de disposto na Emenda Constitucional Federal de número 29, de 13 de setembro de 2000. Dois, ao programa de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários aos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, se houver. Artigo 16º. As estimativas de receita serão feitas com observância estrita das normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação dos índices de preço, do crescimento econômico e de qualquer outro fator relevante. Artigo 17º. As estimativas das despesas, além dos aspectos considerados no artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, considerando o seu comportamento em anos anteriores e os efeitos decorrentes de decisões judiciais. Artigo 18º. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 19º. O Poder Legislativo encaminhará
até o dia 31 de julho de 2017, ao Poder Executivo suas respectivas respostas orçamentárias para efeito de consolidação no orçamento do município, atendido os princípios constitucionais e a lei orgânica municipal instituídos a esse respeito. Parágrafo 1º. Na elaboração de suas propostas, o Poder Legislativo, além de observância do estabelecido nesta lei, adotará: parágrafo 1º, inciso 1º, o estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional de número 225/2000, com as alterações dadas pela Emenda Constitucional de número 58, de 23 de setembro de 2009. Inciso 2º, os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da elaboração do orçamento, no seu parágrafo 2º, o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluído os gastos com inativo, não poderá ultrapassar os percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 1º do artigo 153 e no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizados no exercício anterior. Primeiro, para fins do disposto no parágrafo 2º, torna-se por referência o somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizados até o mês de junho de 2017, além dos valores projetados até o final do exercício. Artigo 20º. Os órgãos da administração direta e seus fundos deverão entregar suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até o dia 31 de julho de 2017, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 21º. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até 31 de julho de 2017 a relação de precatórios judiciários. Apresentados até 1º de julho de 2017, especificando os beneficiários em ordem cronológica de apresentação das precatórias e os respectivos valores utilizados a ser incluído na proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme determina o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional de número 62/2009, discriminada por órgãos da administração direta, autarquias, fundações e fundos por grupos de despesas. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão, referidos no capítulo deste artigo, comunicarão ao órgão do planejamento municipal, no prazo máximo de 5 dias úteis, eventuais divergências verificadas entre a relação recebida e os processos originais. Artigo 22º. A proposta de modificação do projeto de lei orçamentária anual serão apresentadas, parágrafo 1º, na forma das disposições constitucionais, Lei de Finanças Públicas, Lei de Responsabilidade Fiscal e no estabelecimento da Lei Orgânica do Município. 2. Acompanhadas de exposições de motivos que as justifiquem. Artigo 23º. As propostas de modificação
das dotações aprovada na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais serão acompanhada de exposição de motivos circunstanciada que a justifique e que indique os efeitos na programação. Parágrafo 1º. Os projetos de lei relativo a créditos adicionais serão apresentados na forma de como o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 2. Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido no artigo 41, 1 e 2 da Lei de número 4.320/64. Parágrafo 3. Nos casos de abertura de crédito adicionais à conta de recursos de excesso de arrecadação